galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa e vou caminhar junto contigo até a posse, irmão. Então se liga só, irmão e irmã, né? Agora, se liga aí. Hoje a gente começa a nossa brincadeira em relação à língua portuguesa e é extremamente importante você entender que na língua portuguesa absolutamente tudo está interligado. E eu vou te explicar que o problema vem lá desde a época da escola. Porque muitas escolas segregavam o ensino de língua portuguesa. Algumas colocavam um professor de gramática, um professor de interpretação e um professor de redação, quando na verdade não há a menor necessidade, pois tudo está interligado. Eu só faço uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. E uma redação, por exemplo, nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Pega qualquer tipo de texto para ler. O que você quer? Você quer compreender. Então você pega uma narrativa, você vai fazer as 4 famosas perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, quem participou e como foi. E se você tiver de produzir um texto narrativo? Ora, você vai ter que responder a estas 4 perguntas. Quando, onde, como e quem. Mas Sidney, hoje em dia tem mais dissertação no concurso público. Isso é verdade. Então, e aí? Ora, quando você lê um texto dissertativo, o que você procura? O porquê e o para quê das coisas. E quando você produz um texto dissertativo, o que você tem que colocar? O porquê e o para quê das coisas. Então tudo, absolutamente tudo está interligado. E a gente tem que entender uma dinâmica muito interessante. Quase que não saiu agora a dinâmica, se liga só. Não adianta só fazer a aula e achar que é o suficiente. Isso é um contrato que você tem que fazer para a tua vitória, para o teu sucesso. Você tem que se organizar para estudar em casa. E eu não estou falando só da videoaula, eu estou falando estudar mesmo de verdade. Aí você pode inserir aí a videoaula e o momento da tua revisão. Porque quando você pega, por exemplo, língua portuguesa, aí vamos supor, pegou hoje a acentuação gráfica, aí você termina a aula, você não pode simplesmente terminar de assistir a esta aula e ir embora, e acabou. Amanhã eu vejo outra aula, amanhã eu vejo outra matéria. Não é assim não. Terminou a matéria, o que você tem que fazer? O resumo daquele conteúdo, os teus mapas mentais. Eu sei que tem alguns cursos que vendem até mais mapas mentais. Você vai à banca de jornal, que tem banca de jornal especializada em concurso, tem lá curso de mapas mentais. Aí o camarada crente que está abafando. Ora, aqui ó, já está tudo pronto para mim. Não adianta muito não, porque aquele mapa mental foi feito por outra pessoa. É você que tem que fazer o seu próprio mapa mental. E aí nesse momento você vai absorvendo o conteúdo. De preferência, ainda fazer algumas questões de fixação. Você nem precisa gastar dinheiro com isso. Você bota lá no Google, gente, não só em língua portuguesa, como em qualquer outra disciplina. Você coloca o tópico, o assunto e coloca assim, ó, gabarito. Então bota assim, ó, exercícios de acentuação gráfica com gabarito. Aí vem lá os exercícios e abaixo vem um gabarito. Deixa o gabarito de lado, faz as questões, aí depois você vai lá e olha o gabarito. Gente, se você fizer isso, você vai ampliar muito o teu potencial. Aí tem uma pergunta muito comum que a galera me faz. Sidney, eu ainda não entendi, por exemplo, a parte de acentuação gráfica por completo. Como é que eu passo para um outro conteúdo? Eu devo esperar até absorver mais ainda a acentuação gráfica? Não. Quando você terminar de fazer a tua aula, o teu resumo, os teus exercícios de fixação, você parte para o outro conteúdo. Mas Sidney, eu ainda não entendi 100%, não tem problema não. Até porque, como eu disse a vocês, na língua portuguesa tudo está interligado. Então lá na frente, de repentemente, você vai pegar um assunto que vai depender de uma parte aqui agora e que você vai precisar levar para lá e aquilo que talvez você não tivesse entendido tão bem, agora começa a fazer sentido. E a gente vai pensando aí na dinâmica da teoria. Terminei, fiz tudo isso, Sidney, e agora o que eu faço? De preferência, volta e veja tudo de novo, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Não é só uma vez, não. Língua portuguesa não é a curto prazo, é a médio e longo prazo, não é de uma hora para outra. Aí você vai falar assim para mim, Sidney, cansei da teoria, e agora o que eu faço? Exercícios.
E ó, vou dizer um negócio para vocês, independentemente de ser comigo ou com outro professor, é uma dica que eu vou te dar, que eu, quando era aluno, gostava que fosse assim, e hoje, depois de 17 anos dando aula, eu vejo que é a melhor forma para o aluno de fato absorver o conteúdo. De nada adianta você pegar um curso de exercícios, sei lá, com 1000 questões comentadas, mas as 1000 questões comentadas são basicamente leitura da questão e gabarito. O cara nem explica direito. Então ele faz milhares de questões, mas não explica uma de forma digna. É muito melhor você fazer um curso com menos questões e com mais reforço teórico. Aí você vai falar assim para mim, mas peraí, Cisne, e se o cara pega, por exemplo, uma questão de crase ou uma questão de acentuação e ele reforça em cima do mesmo conteúdo teórico que eu já vi, porque eu já vi aquilo dali. Ora, e como é que a gente aprende? Não é com a rotina, não é com o hábito, não é com a repetição. Concurso público não é para quem é muito inteligente, não. Ah, Cisne, mas eu sou muito inteligente. Eu tenho que fazer concurso público. Tem, eu concordo. Mas às vezes a soberba derruba o cara. Porque ele é muito inteligente, aí ele relaxa, ele não estuda como de fato tem que estudar e ele dá um tiro no pé. E o cara que é bem mais ou menos, bem mediano e reconhece as suas lacunas, as suas deficiências, tem humildade para reconhecer isso, esse cara vai estudar com muita profundidade, ele vai repetir várias vezes o mesmo conteúdo, ele não vai parar e esse cara vai passar com certeza. Se você tem muita dificuldade, mas tem força de vontade, você está pré-aprovado já. Essa é a verdade, porque você vai passar. Basta você ver o conteúdo várias e várias e várias e várias e várias vezes, pelo menos até a época da prova. Passou a prova, e aí você está satisfeito? Ó, não quero mais outro concurso não, Cisne, estou bem aqui, estou de boa. Então, você não precisa mais estudar se não quiser. Mas até o dia da tua posse, irmão, tem que estudar. Porque às vezes você passa até num concurso, mas não foi convocado, não dá para contar, né, com a sorte. Continua estudando e vai fazendo outro. E uma coisa importante, vamos supor que role um concurso na tua cidade, que não tem a ver com esse que você quer agora. E aí, o que você faz? Ora, vai lá e faça a prova. Porque é importante criar essa expertise, essa experiência. Eu digo para todo aluno que ele tem que se organizar para estudar de segunda a sexta. Detalhe, num horário específico. Não adianta na segunda estudar de manhã, na terça à tarde, na quarta à noite, na quinta de madrugada. Nós estudávamos no ensino fundamental e no ensino médio num horário fixo. E até quem fez faculdade também, ó, horário fixo. Não era a culha, não. Isso tem um motivo. O hábito, a rotina, o corpo se adapta àquilo e, obviamente, fica muito mais fácil de estudar. Agora, de segunda a sexta, você cai para dentro disso. Teoria, exercício e no sábado, simulado. E aí, ó, nada de inventar de fazer simulado 8 horas da noite. Você tem que fazer simulado no horário da tua prova, porque aí realmente você cria uma simulação de prova. E tem que se afastar de tudo, de celular, de televisão, de rádio. Coloca ali, ó, nada de fazer deitado, sentado na cadeira, direitinho, como se estivesse fazendo a prova, com as questões da tua prova e ali, ó, firme e forte, até para começar a se controlar. E no domingo, e aí, o que eu faço? No domingo você curte a sua família e os seus amigos, porque todo concurseiro precisa relaxar. E eu vou te dar uma dica muito importante. No domingo, veja filmes, de preferência legendados. E eu vou explicar o porquê. Muitos candidatos falam assim para mim, Cisne, eu tenho uma dificuldade tremenda com análise de texto. Mas é tremenda, assim, é absurda a minha dificuldade. Tem alguma coisa que eu possa fazer, além de estudar de fato, para melhorar isso daí? Eu digo, tem, e muito simples e muito prazeroso, ver filmes legendados. Pode ser no Now, na Netflix, na Amazon, seja onde for, irmão. Veja o filme legendado. Eu vou explicar o porquê não dublado. Quando a gente trabalha com filme legendado, você tem ali a linguagem verbal
E o que é a linguagem verbal? É aquela que tem a palavra, seja ela escrita ou falada, e você tem a linguagem não verbal, que é um gesto, uma imagem, uma expressão, é quando não tem a palavra. E quando você mistura, você tem um exemplo de linguagem mista. A videoaula é um exemplo claro de linguagem mista, porque a gente tem aqui a linguagem verbal e não verbal. Agora, quando você pega o filme legendado, se ele é legendado, ele é de outra cultura, não é obviamente um filme brasileiro, é um filme americano, um filme inglês, um filme espanhol, um filme argentino, um filme irlandês, um filme francês, eu gosto muito de filme francês. E aí, nesse momento, você tem ali a linguagem verbal, mas você tem as imagens de outra cultura. Se você consegue entender o filme pela linguagem verbal e pelas imagens, é porque você entendeu uma outra cultura. Então você compreendeu e interpretou. Então olha só o que vai acontecer. Você vai ampliar o teu vocabulário, pois várias palavras vão aparecer ali. Nós estamos falando, por exemplo, agora, hoje, nós vamos começar com a acentuação gráfica. A acentuação gráfica exige regras específicas, mas cá entre nós, 90% da nossa escrita é visual. Então, se eu li escrito corretamente, eu escrevo corretamente. É por isso que muita gente coloca o acento certo, coloca a vírgula certa, coloca a crase certa, tudo bonitinho. Mas nunca nem estudou língua portuguesa para concurso, mas o cara lê muito. Aí às vezes o cara até tenta estudar, mas lê pouco e tem dificuldade. Então a gente vai sanar esse problema já aí, porque você vai ler bastante, vai ampliar o teu vocabulário, vai melhorar na questão ortográfica, na questão acentual, na questão de semântica das palavras e na compreensão e na interpretação, fazendo apenas algo extremamente prazeroso com a tua família, com os teus amigos, com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o esposo. Vai ser muito maneiro, tá? E agora a gente para com esse bate-papo e vamos começar aqui a nossa brincadeira. Escolhi para a gente começar a questão da acentuação gráfica. E quando a gente fala de acentuação gráfica, e vou até explicar o porquê de ter começado com a acentuação gráfica, a acentuação não é presa a outro nicho da língua portuguesa. Então a gente poderia estudar agora, mas poderia estudar no final do curso. Mas, normalmente, é algo que deixa o aluno bem confuso quando tem as pegadinhas. Então, a gente já estuda agora, já entra já nessa dinâmica, depois a gente parte para outros tópicos como classe gramatical, como transitividade verbal e por aí vai.